Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar mais de cinema, tá? Estamos no fim de semana do dia 3 de março, né, de 2024. Hoje é domingo, dia 3 de março de 2024, tá? Estamos falando das estreias da semana aqui. E hoje eu quero falar de um filme, gente, uma produção do Matteo Garrone, tá? Do um diretor italiano chamado Eu, Capitão, tá? Que é um filme importantíssimo para a gente conversar sobre a questão da imigração. Né? É um filme que fala sobre imigração, é um filme que faz a gente sentir na pele, né, o que os imigrantes africanos, né, passam, né, para poder chegar até a Europa, tá? Vou dar 1000 spoilers aqui, como eu sempre faço, tá, gente? Então vocês, se não viram o filme ainda, para o vídeo aí, vai lá assistir o filme. Depois volta aqui para escutar a nossa conversa, tá? Mas o filme ele se passa no Senegal, ele começa no Senegal, né, com dois primos, né, ali na casa dos seus 16, 17 anos, que estão querendo migrar, né, para a Europa, né, para poder trabalhar na Europa para dar dinheiro para a família, né? A mãe, né, eu esqueci o nome dos protagonistas agora. Realmente eu não me lembro do nome dos protagonistas, mas o que acontece? A mãe de um deles, né, era radicalmente contra ele fazer isso. Ela falou que ele tinha que ficar lá no Senegal, coisa e tal, né? Eles começam a acionar os contatos deles, né, para poder viajar, coisa e tal. Eles vão conversar com um cara mais experiente, né? E esse cara começa a falar: vocês acham que a Europa é tudo isso? Tem gente que mora na rua, tem gente que morre, tem gente que é assassinada, coisa e tal. Se vocês quiserem morrer, vocês vão, né? Mas os caras, não, mas espera aí, não é bem assim. Você acha que eu tô mentindo? Se quiser morrer, vai. Eu não quero mais conversar com vocês. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ou seja, eles receberam alertas assim categóricos de não irem para a Europa, entendeu? No país deles. Mas vocês sabem como é que adolescente pós-adolescente é, né? Acha que todo mundo é maluco, que eles sabem de tudo. E foram, né? E aí, obviamente, né, quebraram a cara fragorosamente, né? E o filme mostra, né, o processo deles quebrando essa cara, como foi tudo isso, né? E o que eles tiveram que passar, né? O que foi um negócio muito complicado. Primeiro, eles tiveram que comprar um passaporte, né? Para poder sair do país deles e ir para um país vizinho, né? E tiveram que comprar passaportes falsos, né? Já começa daí, né? Já morreram numa grana feia, numa grana que eles esperavam, né? Que não iam gastar, que eles não esperavam que iam gastar e acabaram tendo que gastar, né? Aí eles passaram para a fronteira de um outro país, foram barrados na fronteira, né? Porque eles estavam com as mesmas roupas, né? Que estavam na foto do passaporte, aí tiveram que molhar a mão do policial. Depois, nesse país, eles conseguiram uma caravana para ir até a Líbia, né? Para a Líbia, né? Você chega, né, no mar, né? Para aí sim você chegar no mar Mediterrâneo e atravessar o mar Mediterrâneo para poder chegar até a Europa, né? E aí o que acontece? A caravana ela ia até a Líbia, né? Mas o problema é que a caravana era dividida em duas partes, três partes, né? A primeira parte deixava eles no meio do deserto do Saara. E a segunda parte eles tinham que seguir um guia, né? E eles tinham que andar pelo deserto do Saara por dias sem parar, né? E as pessoas iam morrendo, né? Eles passavam por pessoas por corpos, né, de pessoas mortas que não aguentavam andar pelo deserto, né? Dia e noite, né? Para poder chegar à segunda etapa da viagem, né? Que era um caminhão, né? E no meio da viagem eles ainda foram parados por policiais, né? Que eles precisavam esconder o dinheiro dentro de cavidades do corpo, eu não preciso dizer quais são, né? Para poder não serem roubados, mas o que aconteceu? Um dos policiais descobriu e levou um dos primos, né? E o outro acabou indo sozinho, né, no caso, né? E aí ele acaba chegando até ele acaba sendo preso, né, também, né? E aí ele vai para uma máfia, para uma espécie de prisão que era de uma máfia líbia que tinha sequestrado eles, né? E que eles precisavam dar os telefones das casas deles para o sequestro ser cobrado. O sequestro era $800. A mãe dele não tinha $800
nem em sonho, né? Então ele viu que ia morrer torturado ali naquela prisão, né? Porque o próprio cara ficava, né? O próprio representante da máfia lá ficava dizendo: dá o telefone, senão vocês vão ser torturados, senão vocês vão ser mortos, coisa e tal. E o garoto apanhou muito, né? Foi muito torturado, coisa e tal. Só que pintou uns caras lá que queriam comprar escravos, olha só que maravilha isso. Escravos, né? Para fazer obras. E aí esse menino acabou ficando junto de um cara mais velho, e esse cara mais velho, né, tipo assim, né, eles perguntaram assim: a gente precisa de pedreiro. Aí o cara levantou o braço, levou o garoto com ele, né, e eles começaram a trabalhar como pedreiros. E aí, como eles foram muito bem nas obras, eles acabaram sendo libertados, né? Olha que legal, né? Acabaram ganhando a liberdade por causa disso, porque eles fizeram umas obras lá para um patrão bem rico, coisa e tal. O capataz do patrão disse que o patrão gostou das obras, eles acabaram conquistando a liberdade depois de construir muros, construir fontes, né? Tudo isso no meio do deserto, gente, isso que é interessante. Aí eles finalmente chegam à Líbia, né, no caso, né? E aí o primo dele, e aí esse menino, o que, que ele faz? Ele vai correr atrás do primo, né? Na Líbia, ele vai atrás de todas as comunidades senegalesas que tinham na Líbia, coisa e tal, né? Até que ele encontra o primo tinha fugido da prisão e estava com um tiro na perna, só que aquele tiro tinha infeccionado e ele precisava ser tratado no hospital. Só que na Líbia não aceitam preto no hospital. Olha só que maravilha, né? O mundo que a gente está falando, né? Então ele precisava, o garoto já tinha que tirou o tiro na perna, que estimulou, né, o primo dele, que é o protagonista do filme, né? O primo A, vamos dizer assim, eu esqueci o nome, gente, desculpa, mas eu esqueci o nome. Um acho que era Mussa, o outro acho que era Imagem, um negócio assim, tá? Aí o protagonista, né, no caso, né, ele tinha sido, vamos dizer assim, influenciado pelo primo, né, esse que tomou o tiro na perna ao fugir da prisão, né, a viajar para a Europa, mas aí depois o que tomou o tiro acabou falando: não, só quero voltar para o Senegal, coisa e tal. Ele falou: mas a gente já está na Líbia, é só atravessar o mar Mediterrâneo agora, entendeu? E aí ele precisava também levar o garoto para a Europa, levar o garoto para a Itália, a ideia deles era ir para a Itália, né, para poder tratar o primo dele no hospital. E o primo dele só tinha 10 dias, vamos dizer assim, antes de perder a perna, né? E até a vida, talvez, né? Então ele arrumou um jeito, né? Ele estava com uma grana lá, ele estava trabalhando na construção civil, passou um tempo na Líbia trabalhando na construção civil, esse negócio todo, né? E aí o que acontece? Ele vai para um cara que trafica, né, pessoas, com um traficante de pessoas, né? Sempre gente assim muito, vamos dizer assim, alegre, saudável, entendeu? E bandida também, né? E aí o cara falou assim: olha, por esse preço aí você vai ter que pilotar o barco. E ele não sabia pilotar barco, ele não sabia nem nadar, né? E aí o traficante lá de pessoas lá deu as dicas lá de como pilotar o barco, uma banheira velha que foi hiper ultra lotada, né? E de repente aquele garoto de 16 anos que estava pilotando o barco, que era o capitão da parada ali, né? Por isso que o título é Eu, o Capitão, né? Ele pensou assim: cara, eu vou ter que levar todas essas pessoas, a vida dessas pessoas estão todas na minha mão, a vida do primo dele, a vida daquele monte de gente com criança pequenininha, coisa e tal. Ele chegou a desistir, mas o traficante de pessoas falou: nem pensar, fora daqui, senão eu te desço o cacete. Ele teve que ir de qualquer jeito, né? E aí ele foi, né? Ele foi, né? Tinha que atravessar o Mediterrâneo. Ele viu umas luzes, né? Navegando, ele viu umas luzes, né? Ele pensou que já tinha chegado na Itália, mas eram plataformas de petróleo que estavam bem no meio do mar Mediterrâneo. Eles tinham que navegar mais. E tinha uma moça que estava em trabalho de parto, que estava sangrando muito. Ele tinha um GPS, né? O traficante de pessoas, ó, tem esse GPS aqui para você pedir emergência para uma guarda costeira da vida se precisar, coisa e tal, né? Aí ele pediu emergência para a guarda costeira de Malta, para a guarda costeira da Itália, e simplesmente, desculpa a expressão feia, tá, gente, simplesmente cagaram para eles, não deram a menor ajuda para eles, né? E aí ele falou, né, o nosso protagonista chegou e falou: tem que continuar a viagem, né? Só que o grande detalhe era o seguinte: as pessoas que estavam no barco, né, estavam ficando em pânico, e tinham pessoas escondidas na sala das máquinas que, com o calor da sala das máquinas, né, e com a inanição, com a falta d'água, né, estavam lá em estado de choque. Eles tiveram que tirar todos, ele teve que tirar
todas aquelas pessoas lá dentro, as pessoas precisando de água, coisa e tal, as outras morrendo de sede também, começando aquele passeio. Então, quer dizer, o barco de repente virou uma polvorosa, né? O maior risco do barco virar e todo mundo morrer afogado, né? E aí aquele garoto de 16 anos teve que assumir a postura, teve que realmente assumir o posto de capitão daquele barco e falou: eu vou salvar todo mundo aqui. Eu vou salvar todo mundo aqui. Não vai acontecer nada, ninguém vai morrer. Eu vou chegar até a Europa com esse barco com todo mundo vivo, né? Aí ele falou: Alá é grande, né? E aí isso é que acalmou a tripulação, porque toda a tripulação em uníssono começou a falar: Alá é grande, Alá é grande. E aí ele conseguiu, né, o controle daquele povo todo, né, que estava desesperado, na tripulação, não, aqueles passageiros todos, né? E aí ele conseguiu, né, levar o barco, e o barco termina com ele chegando à Itália, né? E com o helicóptero da guarda costeira, né? E ele gritando pro helicóptero: eu consegui salvar todo mundo, eu sou o capitão, eu consegui salvar todo mundo chegou vivo. E o filme terminou com essa liberdade poética, né? A gente pode dizer que foi uma liberdade poética, um filme que terminou de uma forma bem bonita, né? Obviamente, né, o que a vida real fala? A vida real fala que essas pessoas todas devem ter sido presas e deportadas de volta para o país delas, né? Mas, né, estragaria a liberdade poética, né, do garoto ter salvo a vida todo mundo ali como capitão, né, do barco, né? Um menino de 16 anos que comeu o pão que o diabo amassou para chegar à Europa junto com o primo dele, tá? E o filme ele mostra dessa forma bem crua, né, bem pesada, mas também muito poética, né? Tem uma parte, por exemplo, que tem uma senhora que acaba morrendo no deserto, né? E ele é obrigado a deixar a senhora para trás. Ele chega a ajudar a senhora, mas o primo fala: a gente vai morrer aqui. O guia está indo embora. Quem cai fica para trás, não dá para salvar, senão a gente morre também. E aí ele, aos prantos, né, teve que deixar a mulher que já estava inconsciente, né? E quando ele está andando, né, ele pensa que voltou, que a mulher ainda está viva lá, aí ele tenta levantar ela, levar ela à força, né, e ela começa a flutuar, ele vai levando ela assim, né, com ela flutuando, né, mas na verdade era uma visão dele, no final das contas, tá? Então o filme, apesar de ter um tema muito pesado, tá, gente, ele tinha, né, essas liberdades poéticas, né, quando ele estava na prisão, por exemplo, pareceu ele pedia desesperadamente para avisar para a mãe dele que ele estava morrendo de saudade, aquele negócio todo. Aí aparecia um cara vestido de anjo, né, que ia levar a informação para a mãe, e ele falava com a mãe, né? Então esse filme tinha essas partes bonitas, né? Tinham esses alívios, né? Não cômicos, né? Mas esses alívios mais, como podemos dizer, mais espirituais, vamos dizer assim, né? Mais lúdicos, né? Vamos dizer assim, que tinham, né? Que era um filme que tratava um tema muito pesado, né? Então esses alívios eles caíram muito bem no filme, tá? E recomendo fortemente que vocês procurem esse filme, É o Capitão, tá? Que é um filme bem interessante. Para mim foi muito melhor do que A Sala dos Professores, por exemplo. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar o site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.